Capítulo 5. Ouvi esta palavra que levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. A Virgem de Israel caiu, e não mais tornará a levantar-se. Desamparada está na sua terra, não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus. A cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10, para a casa de Israel. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me, e vivei. Mas não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada ao cativeiro, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor, e vivei, para que ele não irrompa na casa de José como um fogo, e a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em alosna, e deitais por terra a justiça. Procurai, o que faz o 7 estrelo, e o Órion, e torna a sombra da noite em manhã, e faz escurecer o dia, como a noite. Que chama as águas do mar, e as derrama sobre a terra, o Senhor é o seu nome. O que promove súbita destruição contra o forte, de modo que venha a destruição contra a fortaleza. Odeiam na porta ao que os repreende, e abominam ao que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre dele exigis um tributo de trigo, edificastes casas de pedras lavradas, mas nelas não habitareis, vinhas desejáveis plantastes, mas não bebereis do seu vinho. Porque sei que são muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados, afligis o justo, tomais resgate, e rejeitais os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Buscai o bem, e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Odiai o mal, e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor Deus dos exércitos tenha piedade do remanescente de José. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor, em todas as ruas haverá pranto, e em todas as estradas dirão, ai. Ai. E ao lavrador chamarão para choro, e para pranto os que souberem prantear. E em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Será de trevas e não de luz. É como se um homem fugisse de diante do leão, e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando numa casa, a sua mão encostasse à parede, e fosse mordido por uma cobra. Não será pois o dia do Senhor trevas e não luz, e escuridão, sem que haja resplendor. Odeio, desprezo as vossas festas, e as vossas assembléias solenes não me exalarão bom cheiro. E ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de alimentos, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro impetuoso. Oferecestes-me vós sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes levastes a tenda de vosso Moloque, e a estátua das vossas imagens, a estrela do vosso Deus, que fizestes para vós mesmos. Portanto vos levarei cativos, para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. Profetas e Reis, capítulo 24. Destruído porque lhe faltou o conhecimento. O favor de Deus para com Israel fora sempre condicionado à sua obediência. Aos pés do Sinai, haviam eles entrado em relação de concerto com ele, como sua propriedade particular dentre todos os povos. Solenemente haviam prometido seguir na trilha da obediência. Tudo o que o Senhor tem dito faremos, disseram. E quando poucos dias mais tarde a lei de Deus foi proclamada no Sinai, e instruções adicionais na forma de estatutos e juízos lhes foram comunicadas por intermédio de Moisés, os israelitas, a uma só voz, haviam prometido: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Na ratificação do concerto, o povo, uma vez mais, em uníssono, declarou: tudo que o Senhor tem falado, faremos, e obedeceremos. Êxodo capítulo 24, versos 3 e 7. Deus havia escolhido Israel como seu povo, e eles o haviam escolhido como seu rei. Próximo do fim da peregrinação pelo deserto,
as condições do concerto haviam sido repetidas. Em Baal-Peor, mesmo nos limites da terra prometida, onde muitos caíram presa de sutil tentação, os que permaneceram fiéis renovaram seus votos de obediência. Por meio de Moisés, foram advertidos sobre as tentações que os assaltariam no futuro, e foram fervorosamente exortados a que permanecessem separados das nações circunvizinhas e adorassem unicamente a Deus. Agora, pois, ó Israel, foi a instrução de Moisés: ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Não acrescenteis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Guardai-o, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: este grande povo só é gente sábia e entendida. Deuteronômio capítulo 4, versos 1 a 6. Os israelitas haviam sido especialmente advertidos a não perder de vista os mandamentos de Deus, em cuja obediência deviam encontrar força e bênção. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma. Tinha sido a eles a palavra de Deus por intermédio de Moisés. Que não te esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Deuteronômio capítulo 4, verso 9. As impressionantes cenas relacionadas com a entrega da lei no Sinai não deviam jamais ser esquecidas. Claras e decididas foram as advertências então dadas a Israel contra os costumes idólatras predominantes entre as nações circunvizinhas. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, foi o conselho dado, para que não vos corrompais e vos façais alguma escultura, semelhança de imagem, e não levantes os teus olhos aos céus e vejas o sol e a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejas impelido a que te inclines perante eles, e sirvas aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Guardai-vos de que vos esqueçais do concerto do Senhor vosso Deus, que tem feito convosco, e vos façais alguma escultura, imagem de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Deuteronômio capítulo 4, verso 15, verso 16 e versos 19 a 23. Moisés assinalou os males que resultariam do abandono dos estatutos de Jeová. Tomando o céu e a terra como testemunha, ele declarou que, se depois de haverem habitado longo tempo na terra da promessa, o povo introduzisse formas corrompidas de adoração e se curvasse perante as imagens de escultura, e se recusasse a voltar à adoração do verdadeiro Deus, a ira do Senhor seria despertada, e eles seriam levados cativos e espalhados entre os pagãos. Certamente perecereis depressa da terra, a qual, passado o Jordão, ides possuir. Ele os advertiu: não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. E o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em número entre as gentes, as quais o Senhor vos conduzirá. E ali servireis a deuses, que são obras de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Deuteronômio capítulo 4, versos 26 a 28. Esta profecia, cumprida em parte no tempo dos juízes, encontrou cumprimento mais completo e literal no cativeiro de Israel na Síria e de Judá em Babilônia. A apostasia de Israel havia se desenvolvido gradualmente. De geração a geração, Satanás tinha repetidas tentativas para levar a nação escolhida a esquecer os mandamentos, os estatutos e os juízos que eles haviam prometido guardar para sempre. Ele sabia que se pudesse levar Israel a esquecer-se de Deus e andar após outros deuses e servi-los e adorá-los, certamente pereceriam.
O inimigo da Igreja de Deus sobre a terra não tinha, porém, tomado inteiramente em conta a natureza compassiva daquele que é ocupado não tem por inocente e cuja glória é ser misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. Êxodo capítulo 34, versos 6 e 7. A despeito dos esforços de Satanás para frustrar os propósitos de Deus para Israel, embora mesmo em algumas das horas mais escuras de sua história parecesse que as forças do mal estavam para alcançar a vitória, o Senhor graciosamente se revelou. Ele desdobrou perante Israel as preciosidades que deveriam ser para o bem-estar da nação. Escrevi para eles as grandezas da minha lei. Ele declarou por intermédio de Oséias, mas isso é para eles como coisa estranha. Eu ensinarei a andar a Efraim, tomei-os pelos seus braços, mas não conheceram que eu os curava. Oséias capítulo 8, verso 12 e capítulo 11, verso 3. Ternamente havia o Senhor tratado com eles, instruindo-os por intermédio de seus profetas, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra. Tivesse Israel aceito as mensagens dos profetas e teriam sido poupados a humilhação que se seguiu. Foi em virtude de haverem persistido no abandono de sua lei que Deus foi compelido a deixá-los ir em cativeiro. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Foi a mensagem enviada a eles por meio de Oséias. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Oséias capítulo 4, verso 6. Em todos os séculos, a transgressão da lei de Deus tem sido seguida pelo mesmo resultado. Nos dias de Noé, quando todo o princípio de reto proceder fora violado e a iniquidade se tornara tão profunda e difusa que Deus não a pôde mais suportar, saiu o decreto: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei. Gênesis capítulo 6, verso 7. Nos dias de Abraão, o povo de Sodoma desafiava abertamente a Deus e sua lei, e teve lugar aí a mesma impiedade, a mesma corrupção, a mesma incontida condescendência que haviam assinalado o mundo antediluviano. Os habitantes de Sodoma transpuseram os limites da divina paciência, e sobre eles se acendeu o fogo da vingança de Deus. O tempo que precedeu o cativeiro das 10 tribos de Israel foi de uma desobediência similar e similar impiedade. A lei de Deus era contada como de nenhuma importância, e isto abriu as comportas da iniquidade sobre Israel. O Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, declarou Oséias, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar, e o mentir, e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Oséias capítulo 4, versos 1 e 2. As profecias de juízo, pronunciadas por Amós e Oséias, foram acompanhadas por predição de glória futura. Às 10 tribos, desde muito rebeldes e impenitentes, não foi dada nenhuma promessa de completa restauração de seu anterior domínio na Palestina. Até o fim do tempo, eles deveriam ser errantes entre as nações. Mas, por intermédio de Oséias, foi dada uma profecia que punha perante eles o privilégio de ter uma parte na restauração final que deve ser feita para o povo de Deus no fim da história da terra, quando Cristo aparecerá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por muitos dias, o profeta declarou: as 10 tribos deviam ficar sem rei, e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfode ou terafim. Depois continuou o profeta: tornarão os filhos de Israel, e buscarão ao Senhor seu Deus, e a Davi seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade, no fim dos dias. Oséias capítulo 3, versos 4 e 5. Em linguagem simbólica, Oséias põe perante as 10 tribos o plano de Deus de restauração em favor de toda alma penitente que se unisse com sua igreja na terra.
as bênçãos concedidas a Israel nos dias de sua lealdade a ele na terra prometida. Referindo-se a Israel como aquele a quem ele ansiava por mostrar misericórdia, o Senhor declarou: Eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Arcor, por porta da esperança. E ali cantará como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido, e não me chamarás mais meu Baal. E da sua boca tirarei os nomes de Balaim, e os seus nomes não virão mais em memória. Oséias capítulo 2, versos 14 a 17. Nos últimos dias da história da terra, o concerto de Deus com seu povo que guarda os seus mandamentos deve ser renovado. E naquele dia farei por eles aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e da terra tirarei o arco, e a espada, e a guerra, e os farei deitar em segurança. E desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias. E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. E acontecerá naquele dia que eu responderei, diz o Senhor, eu responderei aos céus, e estes responderão à terra, e a terra responderá ao trigo, e ao mosto, e ao óleo, e estes responderão a Jezreel. E semeá-la-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei de Lo-ruama, e a Lo-amim direi, Tu és meu povo, e ele dirá, Tu és meu Deus. Oséias capítulo 2, versos 18 a 23. E acontecerá naquele dia que os resíduos de Israel e os escapados da casa de Jacó se estribarão sobre o Senhor, o Santo de Israel, em verdade. Isaías capítulo 10, verso 20. De toda a nação e tribo e língua e povo, haverá alguns que alegremente responderão à mensagem. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Voltar-se-ão de todo ídolo que os retém na terra, e adorarão aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Libertar-se-ão de todo embaraço, e estarão perante o mundo como monumentos da misericórdia de Deus. Obediente aos divinos reclamos, serão reconhecidos pelos anjos e pelos homens como os que têm guardado os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse capítulo 14, versos 6, 7 e 12. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará ao que cega, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. E os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. E removerei o cativeiro do meu povo Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão fruto. E os plantarei na sua terra, e não mais serão arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Amós capítulo 9, versos 13 a 15. Amados, 9 de dezembro de 2018. Enquanto li a palavra de Deus, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: há um caminho que ao homem parece direito, mas seu fim é o caminho da morte. Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Muitos caminham na indolência e na presunção. Seus planos estão totalmente distantes dos caminhos de Deus, mas pensam que estão fazendo o que é correto. Estes tropeçam num caminho uma vez após a outra e insistem na sua indolência. Eles não tomam tempo para parar e perguntar a Deus se seu caminho está correto ou errado. E foi-me deixado saber que quem faz assim não será deixado conhecer o propósito celestial em sua vida. Satanás
tem que constantemente promover e vender a aparente felicidade. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Mas Deus é o soberano, dono, criador de tudo que existe, e não age de tal maneira como seu adversário, pois para ele não há competição. Ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e mesmo aquele que esteja morto viverá. Diante de ti ponho o caminho da vida. Andai, pois, por ele para que viva. Vi que cada coisa, por mais insignificante que seja, deve ser submetida a Deus e buscar conhecer sua vontade. A dona de casa deve perguntar a Deus o que deve cozinhar para sua família, para que esta tenha boa saúde. E o chefe da família deveria caminhar de joelhos, pedindo orientação celestial para saber como governar bem sua casa. Os filhos que causam preocupações aos pais, foi-me deixado saber. Assim, o próprio Deus intervirá com eles, por causa da sua obstinação. Foi-me deixado saber que o Senhor está muito pendente nesses momentos para o desenlace final, e que seus anjos ministradores reforçam seus esforços na última preparação deste mundo. Não devemos, nem por um momento, descuidar de nossa preparação, amados, pois ela não está inteiramente em nossas mãos. A nossa parte é reconhecer e aceitar nossa culpa, pedir perdão, rogar em oração, nos humilhar e aceitar a vontade de Deus em submissão somente a Deus. E então Ele operará em nós sua vontade. Miqueias 6:8 voltou a repetir, já que várias vezes esse texto foi passado. E Abacuque 2:4, já que são versos vitais para iniciar o processo de santificação, me foi deixado saber. Queira Deus que cada um de nós obedeça às palavras do Senhor e faça caso, para que possamos ter a preparação que somente podemos alcançar através de Cristo Jesus. Que o Senhor os abençoe. Amados, 31 de agosto de 2019, foi-me deixado saber que a obediência a Deus implícita é necessária para poder obter, pela graça de Deus, seu caráter. O inimigo nos apanha em seus enganos de procrastinação e complacência própria. O sentimentalismo tem sido colocado no lugar da razão. Foi-me dito claramente que Satanás começou sua rebelião negando-se a obedecer a Cristo. Foi-me dito que o inimigo quis encontrar desculpas para denegrir o caráter de Deus e violou o decálogo abertamente, usando falso testemunho. Não havia como procurar o bem, e ele no bem encontrava o mal. O amor o transformava em ódio. A ajuda que foi dada para o proteger, ele deturpou em debilidade. O tempo de graça que lhe foi dado o transformou em ataque mortal. E não somente ele teve sentimento, sendo que instigou a 2/3 dos anjos para que tivessem o mesmo sentimento que ele. Foi-me deixado saber que esse processo de ser picado pela serpente antiga é o mesmo que o inimigo usa até hoje. Sua tática não mudou referente a isso. Foi-me deixado saber que o amor e a misericórdia brilhou em todo o seu esplendor neste momento no céu. E ali, 1/3 desses anjos, dos 2/3 caídos, se arrependeram, se humilharam e puderam ver então, em todo o seu esplendor, o caráter sublime e maravilhoso do seu Criador e o amor por ele que não havia se atenuado.
Brilhou outra vez em seus corações e puderam ver quem realmente era o inimigo de Deus e a maldade que brotava dele como realmente era. Foi-me deixado saber que todo aquele que pratica a inveja, as perguntas capciosas, duplo pensamento, vive minando a mente, viver em rebeldia ao que está escrito porque não crê ou porque não entende e já o supõe como mentira, tudo isso me foi dito, é raiz proveniente do maligno. A oposição à verdade, me foi dito, será a causa de muitas grandes surpresas no grande dia de Jeová. Depois que todas essas coisas me foram explicadas, amados, foi-me deixado saber que, segundo o amor, a verdade e a justiça, a misericórdia brilhou em todo o seu esplendor no céu. E assim foi salvo 1/3 dos anjos de converter-se em presas de Satanás e se tornarem demônios. Assim, o amor, a verdade, a justiça e a misericórdia brilhará, pela graça de Deus, daqueles que tiveram seu caráter transformado por Cristo Jesus, porque esvaziaram seus cântaros e os quebraram aos pés de Cristo, e o oleiro fez um vaso novo e o encheu com o poder do Espírito Santo. E já não mais importa a vida do indivíduo, senão a verdade maravilhosa de Cristo Jesus. Então, amados, começamos a estar experimentando da atmosfera celestial nessa terra. Me foi dito, entenda. Por isso o Filho do Homem veio morrer pelo mortal, e não importava o sofrimento, sendo que depois seu bem pela desgraça do ser humano e reconstruiu a ponte quebrada entre o céu e a terra. Dessa mesma maneira me foi dito que aqueles que alcancem a medida do caráter de Cristo Jesus trabalharão. Sua fé e paciência, sua lealdade pela lei de Deus e seu governo é seu respirar. E não temerão enfrentar ao maligno e aos seus seguidores, mas sim proclamarão em voz forte, impelidos pelo Espírito Santo, a verdade, a justiça, o amor e a misericórdia de Deus. E uma luz proveniente de Deus brilhará através deles. O inimigo e seus anjos verão, pela segunda vez, como Jesus vai tirar diante deles os que estavam em rebeldia. Estavam confusos, que não conheciam a verdade tal qual era e não haviam recebido o testemunho real. E agora, ao receber, sua mente é capturada e seu coração cheio de ternura pelo amor de Deus, e se une ao povo triunfante para serem salvos. Oh, amados, me seguiu dizendo que por esta razão a norma para alcançar essa meta não se conseguirá rebaixando-a. Me foi dito alguns exemplos de baixar a norma. Me foi dito sobre a formação espiritual, a oração contemplativa, da mentira, que é feitiço satânico que adormece os sentidos, onde todos se sentem bem em suas prevaricações, porque no conjunto de prevaricações repousa a iniquidade. O ecumenismo, onde tudo é válido, o homossexualismo, a mulher usando roupa de homem, usando corte de cabelo de homem, maquiagens seguindo os passos de Jezabel, a alimentação rebelde que destrói o corpo, que é um empréstimo do Criador. A cada um de nós somos homicidas do nosso próprio corpo. A defesa de ideias coletivas, tirar um escrito do meio por completo ou por partes. Os que aplaudem os maus e perseguem os bons, iníquos de mente e coração, porém muito ativos na igreja dia a dia. Me foi dito que estes estão em oposição ao reino celeste e de nenhuma maneira terão parte no reino sempiterno. A rebeldia
das práticas pagãs e das sacerdotisas são reflexo vivo de que o povo se apartou do Santo de Israel, mas dizem como em Jerusalém, Deus está em nosso meio. Me foi dito, amados, que o capítulo 1 do grande conflito não foi escolhido de qualquer maneira para estar ali, mas foi obra de uma mente mestre. Ordenou este livro com o fim de que, ao abrir o primeiro capítulo, a mensagem ali fixada será clara e direta, chegando à mente e ao espírito que deseja ser liberado do engano para que possa ser libertado. Mas, lamentavelmente, o que segue homens, me foi dito, admira a erudição e seus enganos, onde proclamam ao povo que sigam em Jerusalém, porque Deus está ali, e não se dão conta que Jerusalém passou por um processo, onde em um momento se terminou a graça, e depois a misericórdia, e depois caiu sobre ela a destruição. E os que enganavam ao povo, e o povo alegremente se deixou enganar, e morreram sem perdão naquela cidade. Me foi dito que aqueles que ficaram ali em rebeldia, antes de morrer, zombavam dos que saíram, ridicularizavam diante dos demais. Segundo eles, eram os que estavam bem e gozando de todos os benefícios de Jerusalém, mas não viram que eles mesmos caminhavam para a destruição. Me foi dito que hoje a igreja e o mundo estão em harmonia corrupta e que o ecumenismo é a porta aberta à tirania papal e que a mão perseguidora do inimigo está solta e não será detida até que o próprio Deus a detenha. Todo este desenlace espiritual terminará com o mundo em dois grupos: os que amam a Deus sobre todas as coisas e os que amam a si mesmos mais do que a Deus. Me foi dito muito claramente que nenhum que não lute contra a indolência poderá ser salvo, pois a indolência, essa preguiça espiritual, ao alinhar-se a um assim de Jeová, será sua ruína eterna. Neste momento, amados, me foi dito Abacuque 3, palavras fiéis e verdadeiras do Senhor para cada um de vocês. Queira Deus, é meu rogo e oração, que sejamos mais que vencedores em Cristo Jesus. Que o Senhor os abençoe. Em 25 de janeiro de 2020, em sonhos, vi que algumas pessoas trabalhavam próximas de uma montanha que tinha muitas rochas. E próximo a esta montanha havia uma rua que chegava até a cidade. O chefe destes trabalhadores exigia que continuassem trabalhando na rua próxima à montanha, que tinha muitas rochas. Logo, um forte tremor foi sentido no lugar e as rochas começaram a cair. E os trabalhadores correram para a rua, deixando tudo e todas as ferramentas para trás. Logo, a cena foi mudada e vi agora a cidade. A educação era muito vã para crianças, jovens e adultos, mas ainda assim era necessária para que fizessem parte daquela cidade. Via como as crianças, os jovens e os adultos estavam totalmente embotados por causa desta educação, e suas mentes, ágeis, cheias de planejamento e criativa, eram reduzidas a muito pouco, sendo que a educação que recebiam monopolizavam seus sentidos, sendo assim possível serem dirigidos por um homem com muito dinheiro, e este, assim, colocava diante deles somente as opções que lhe favorecia em troca de garantia de emprego. Se não aceitassem, eram destituídos do apoio que vinha da cidade. Vi como muitas pessoas, muitos, mas muitos viviam nervosos, atarefados e angustiados pelo temor de perder o sustento, que vinha da cidade e de quem a controlava. Vi como este homem destruiu um local onde eram realizados treinamentos missionários.
e instalou ali um grande centro de entretenimento, com muitas máquinas de diversões, músicas e muitas luzes coloridas. Me aproximei deste homem e disse: "Por que fez isso?" E o seu auxiliar me respondeu: "Este é o seu trabalho. Ele se preocupa com a felicidade de todos." E deu uma risada sarcástica. Eu respondi: "Que felicidade! Isso somente adormece seus sentidos, para que assim possa tê-los em suas mãos e poder controlá-los com facilidade." Me olhou e me respondeu: "Este é o meu trabalho, e eles gostam disso." Vi que muitos não pensavam na causa e efeito e se entregavam desenfreadamente ao entretenimento, sem medir as consequências do seu tempo perdido. Os adverti em alta voz, mas somente uma pessoa despertou daquela vil letargia e me disse: "Ajuda-me! Este lugar acaba com o meu ser, me ajude!" Agarrei aquela mulher pelo braço e a ajudei a sair daquele lugar de perdição e daquela cidade que, como veneno de serpente, adormecia todos aqueles que estavam nela, até que o veneno lhes tirassem a vida. Fomos eu e aquela mulher a um campo e estávamos ali com outras pessoas tranquilas, e cada dia fazíamos a parte que nos levava à nossa consciência. Ali, aquela mulher louvava e glorificava a Deus por sua liberdade. Logo fui a outro campo e ali vi um homem e uma mulher. Eles se preparavam para entrar no caminho em direção ao campo. Estavam se preparando para enfrentar uma tempestade que se formava e vinha rapidamente. Os vi subir em uma caminhonete e disse: "Se vão por este caminho, não devem ir na caminhonete. É melhor ir pelo caminho a pé." Porém, eles não me deram ouvidos e, colocando todos os tipos de objetos na caminhonete, avançaram pelo caminho e, num ponto difícil do caminho, perderam a caminhonete e tudo o que levavam nela. Ficaram sem nada, somente com suas vidas. A tempestade chegou e começou a açoitá-los, e corriam juntamente com outros que dávamos orientações verbais para ajudá-los, e assim não pudessem perecer. Os repreendi por seu ousado caminhar, e a mulher me respondeu: "O medo pela sobrevivência me levou a isso." E o homem disse: "O medo em passar fome me cegou." Nesse momento escutei uma voz muito forte que vinha dos céus e disse: "Chegará o momento, e já chegou, onde todos os que vivem no mundo serão afetados, e o mundo verá os verdadeiros princípios que os governam, mas meu olho somente vigiará, protegerá e cuidará dos meus escolhidos." Muitos, muitos, muitos me foi repetido, dos que conheciam sobre este momento, decidiram não se preocupar. Mas sua hora vai chegar, quando em grande calamidade desejarão o que desprezaram e não terão, porque desprezaram os dias das coisas pequenas e desprezaram o plano que tracei para a salvação das suas almas. Meu ser tremia ao ouvir estas palavras, e minhas lágrimas não podiam ser contidas, e exclamei: "Ó Senhor, quantas vezes foram advertidos sobre isso? Quantas vezes? E agora, o que fazer?" A voz me disse: "Ande você e sua casa, e apronte tudo, porque o momento é chegado." E seguiu dizendo: "Muitos correrão de um lado para outro e buscarão a salvação, mas no momento de atuar com base em seu conhecimento, não somente foram rebeldes a isso, mas fizeram sofrer a todos aqueles que os advertiam. Mas agora o sofrimento está sobre eles." E prosseguiu dizendo: "Ninguém que omita seu dever e despreze os dias das pequenas coisas poderá vencer. A morte é esta: cria e se propaga nas cidades,
E todo aquele que sabe essas coisas e ali permanece em desobediência, esta chegará a ele. Este é o momento das trevas, e seu curso se intensifica. Somente uma estrita obediência às minhas leis e meus mandamentos e estatutos poderão livrá-los. Amados, neste momento despertei, com uma sensação de urgência tão grande dentro do meu ser. Queira Deus que cada um de vocês a possam entender e ter tudo preparado, escondidos em Cristo Jesus, que possamos obedecer a cada instrução que Ele está nos dando, para que assim sejamos protegidos por seu braço protetor. Que o Senhor os abençoe. 20 de agosto de 2021. Foi-me dito: escuta e escreve. Não há queda sem presunção. Todo aquele que a tem cairá, mas aquele que seja livrado dela permanecerá sobre a rocha e será livrado. A presunção cede à adulação, se exibe e se faz notar, presume e entra no desconhecido, e faz crer que está por cima de tudo e de todos. Sua irmã a admira, e seus adeptos de prevaricação vivem em sua euforia, chegando assim ao consenso de sua iniquidade. Os entendidos correm disto e se distanciam do perigo mortal. Não obstante, a altivez se torna sentimental e sucumbe diante da presunção. Este círculo vicioso desencadeia uma carreira de grande controvérsia entre o bem e o mal. E no vale da decisão começa a ter uma grande divisão. Aquele que persevera alcança, mas o simples tropeça na praça. O repreendido que se exalta será humilhado, mas o repreendido que se humilha será exaltado. Não há mortal que não precise ser quebrado no torno do oleiro. Aquele que assim não seja, não herdará a vida eterna. A soberba é a grande queda, porque esta condição não reconhece sua condição, mas ainda se gaba dela. Vê ao pobre e sacode sua mão, e vê o rico e o aplaude. Tal é o mundo da insensatez, porque ter conhecimento sem Deus é loucura. Palavras fiéis e verdadeiras que deixou o Eterno para cada um de vós. Que o Senhor nos abençoe.